O ouro voltou a bater recorde e aí aparece aquela pergunta inevitável. Será que faz sentido investir em ouro ainda em 2026? É isso que eu vou falar aqui nesse vídeo e principalmente quais são as melhores formas, os melhores mecanismos para você conseguir surfar a alta do ouro no mercado financeiro. Antes de continuar, quem quiser baixar o e-book gratuito, no link da descrição desse vídeo você vai encontrar várias informações sobre ETFs e outras formas de você conseguir investir em ouro no mercado financeiro. Mas primeiro, vamos dar um pouco um contexto histórico. Por que o ouro ele é considerado algo valioso? Se a gente for voltar muito tempo na história, a gente vai ver que ele sempre foi usado como um metal, como uma reserva de valor. Então as principais moedas, tanto do Império Romano como até na Grécia, eles tinham o ouro na sua composição ou até mesmo na sua totalidade. Porque o metal, ele é considerado algo raro, então você não consegue simplesmente imprimir, você não consegue gerar, produzir ele em larga escala. Então pela sua própria limitação física, ele naturalmente era uma reserva de valor e algo que poderia ser usado entre as trocas entre impérios, entre países, entre pessoas, como uma moeda de troca entre mercadorias. Então, naquela época, a principal garantia que a gente tinha em termos de confiança era do metal em si. Então você não precisava tanto se preocupar como é que aquele país estava, como é que era a dívida daquele país. Se simplesmente a moeda que tivesse lá cravada ao nome de alguém, de algum imperador, tivesse ouro na sua composição, aquilo já valia como simples reserva de valor. Se a gente for para o momento atual que a gente tem da nossa economia moderna, a gente pode falar que o certo lastro ouro, o padrão ouro, ele durou até 1970, quando você teve a quebra do padrão ouro, que antes cada dólar ele significava uma certa quantia em ouro, então você tinha uma limitação natural da quantidade de dólar que poderia ser impresso, mas naquele momento da economia isso estava dificultando um pouco as coisas, principalmente porque a dívida norte-americana também estava começando a crescer e ela começava a não conseguir garantir mais aquela mesma quantia em ouro. Então isso foi quebrado em 1970 e você nasceu ali um novo mercado, um novo mecanismo que a gente pode falar, que foi calçado nas moedas fiduciárias, ou seja, você precisa confiar que aquele papel moeda daquele país, ou seja, o dólar, o real, a rúpia ou qualquer emissão de moeda que a gente vê em qualquer país, que aquilo lá realmente tem algum lastro. Então você começa a olhar muito a questão ali de percentual de dívida entre países, você começa a olhar como é que está a economia daquele país, se ele é confiável, porque se ele tiver muita inflação e você começar a ter perda do valor do papel em si, aquilo pode ser um grande risco para o detentor daquela moeda. Então isso a partir de 1970 começou a ficar cada vez mais utilizado e evidente. Agora, bom, o que aconteceu desde lá? Acho que principalmente a partir dos anos 2000 a gente teve uma forte expansão monetária. O que significa isso? Baixa dos juros, principalmente pelo mercado norte-americano, e ao mesmo tempo um aumento da dívida. Então a gente viu a quantidade de moeda em circulação na nossa economia, seja através de juros baixos, seja através de um próprio gasto fiscal, né, que é do governo gastando tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na Europa, ser muito maior do que o que aquele país consegue produzir. Então essa expansão monetária por si só, ela acabou canalizando uma grande inflação que a gente está colhendo hoje. Isso desde os começos dos anos 2000, mas se intensificou muito na pandemia, que o primeiro diagnóstico foi de que era um problema de demanda, né? Então, poxa, como as pessoas iam ficar em casa, elas iriam consumir menos, mas ali, depois de muitos estímulos, se mostrou que era um problema, na verdade, de oferta. Como as pessoas ficaram em casa, elas não estavam produzindo bens e mercadorias, e aí isso resultou numa bombástica inflação que foi colhida nos anos seguintes, que agora a gente está tentando corrigir. Bom, o que aconteceu desde então? Como a gente teve governos emitindo papéis, governos gastando, governos reduzindo juros, e você não teve uma produção que acompanhasse tudo isso, a gente colheu uma forte inflação e aí o mercado começou a se proteger novamente no ouro, que é aquela reserva de valor, é aquela mercadoria que tem uma limitação física e por isso a gente vê o ouro vindo em alta nos últimos pelo menos 3, 4 anos com muita força, justamente por essa quebra de confiança nas moedas fiduciárias, uma vez que você tem uma dívida cada vez maior, você tem cada vez mais moedas em circulação e que o próprio crescimento da economia não vem acompanhando na mesma magnitude. Então esse é o pano de fundo do porquê que o ouro e os metais preciosos vêm subindo tanto nos últimos anos. Tá bom, agora dito isso, vamos falar de um tema central aqui. Como é que os bancos centrais e os principais países do mundo, como é que eles criam essa reserva de valor? Onde é que eles guardam tudo isso? A gente tem enormes cofres, tanto por China, Estados Unidos, até mesmo Brasil, onde você tem grandes bunkers, depósitos, onde você tem ali um forte sistema de segurança, uma logística muito grande, câmeras de segurança, tudo isso para que você consiga guardar os metais preciosos e possa dar lastro, de certa forma,
forma as reservas que os bancos centrais têm. Hoje, uma parte só é ouro, tá? Até mesmo porque não poderia, a gente não conseguiria colocar tudo que a gente tem de reserva em moeda, simplesmente transformar aquilo em ouro. Você não tem ouro suficiente para isso tudo, mas hoje você já tem uma parte cada vez mais relevante da reserva dos países sendo em ouro. Mas essa limitação toda de você ter que guardar em cofre, logística, esquema de segurança e tudo mais, é algo que impossibilita aquele investidor comum, pessoa física, de conseguir investir na moeda então. Correto? Bom, de certa forma, porque o mercado financeiro ele é muito criativo e ele inventa mecanismos de você conseguir surfar a alta e a valorização do ouro sem necessariamente ter que ter um cofre em casa ou um cofre em algum lugar do banco guardado ali barrinhas de ouro para que você consiga se proteger da inflação. Primeiro vamos falar aqui bem brevemente dos contratos futuros de ouro. Contrato futuro de ouro, assim como o contrato futuro de dólar e de índice da bolsa, são aqueles contratos onde você não tem a troca, né? Você não tem a compra e venda exatamente saindo um valor, então você só tem ali um depósito de garantias e você tem um ajuste diário acontecendo todo final do dia. Qual que é o principal problema do contrato futuro? É muito difícil para o investidor de varejo ele conseguir entender qual que é o volume de exposição que ele está tendo ali naquele momento, uma vez que ele não gasta todo o valor, seja para comprar ou vender. Você só tem ali a diferença sendo debitada ou creditada no dia após dia. Então isso dificulta um pouco e ele é muito mais utilizado nos investidores institucionais, que são fundos, bancos e corretoras. No entanto, o que a gente tem aqui de alternativa que serve muito bem para o investidor de varejo e que ele consegue enxergar com toda clareza exatamente o valor que ele investiu, o quanto que está valorizando, o quanto que está desvalorizando, sem se expor numa alavancagem absurda de poder perder parte do patrimônio que ele não estava contando com isso. É via ETF, que nada mais é do que um fundo. É um fundo que é negociado em bolsa também, então você tem ETFs, tanto que tem aqui no Brasil sendo negociados na B3, como você também tem os ETFs que são negociados na Bolsa de Nova York, na NYSE, até mesmo inúmeros ETFs que a gente tem sendo negociados mundo afora. Com o ETF, você de fato consegue negociar uma mercadoria, né, através do mercado financeiro, acontece assim como uma ação, então ele tem lá um código, onde você compra e vende, e ele sempre vai ter um valor específico. Eu vou citar aqui dois dos mais importantes, então um na B3 e outro na Bolsa de Nova York, e como terceiro, eu vou deixar aqui um spoiler para uma promessa que o mercado financeiro tem para um novo ETF de ouro que a gente vai ver surgindo no Brasil aqui já logo no início de 2026. Então, o primeiro que eu vou citar aqui é o Gold 11. Esse é o ticker, o código dele. Então, se você digitar isso no seu home broker, na boleta de compra, ou simplesmente dê a ordem para o seu assessor, ele vai comprar esse ativo, vai aparecer na plataforma qual o preço que ele está custando e você vai conseguir adquirir esse ativo pelo preço que está mostrando lá. Pontos importantes aqui. Ele replica, sim, a valorização do ouro. No entanto, ele está sendo cotado em reais, porque você está negociando ele na B3. E o ouro, ele é cotado em dólar. Vamos lembrar que o ouro, ele é cotado na onça, né, na onça Troy, e a negociação principal que acontece é na Bolsa de Nova York, em Chicago. Então, o que acontece como principal fator aqui? Quando a gente olha a valorização do ouro, a gente olha em dólar. Então, se a valorização do ouro for de, por exemplo, 10%. Aqui a gente olha a valorização do ouro também, só que a gente vai olhar a variação cambial, uma vez que a gente está em real. Então, se o ouro subiu, por exemplo, 10%, porém o dólar desvalorizou 3%, o Gold 11 vai render aproximadamente 7%, tá? Aqui na conta de padeiro que a gente chama. Então você não consegue capturar a variação do ouro de maneira mais pura, tá? Você fica preso também ali à questão do dólar. Então você tem o que a gente chama de risco cambial. Porém, ela é uma maneira muito eficiente de você conseguir manter essa exposição. Ele tem uma taxa de administração muito baixa, de 0,3% ao ano. Você tem uma excelente liquidez, você consegue comprar e vender relativamente fácil, e ele tem uma compensação de 2 dias. Então, quando você adquire, você precisa ter o dinheiro em até 2 dias na sua conta da corretora, e quando você vende, você consegue já reaver os valores em 2 dias também. Ok, falado sobre esse ETF que a gente tem na B3, qual que é o próximo ETF que eu indico que é muito interessante se você quiser exposição ao ouro? Você pode abrir uma conta diretamente na NYSE e adquirir o IAU. É também um ETF, só que agora você está negociando diretamente em dólar. Então, como você está negociando diretamente em dólar, ele vai capturar muito melhor ali a variação mais pura do ouro. A gente só tem que relembrar aqui, se você pegou o seu dinheiro, transformou de real para dólar, para comprar um ETF de ouro, se você for trazer e o dólar desvalorizou, você vai ter o mesmo efeito. Mas a variação, a oscilação
do ETF em si vai respeitar fielmente ali o quanto que valorizou ou desvalorizou justamente o metal precioso, o ouro que a gente está falando aqui no caso, tá? A gente tem uma taxa de administração também baixa, na casa de 0,25% ao ano, então ele é um fundo relativamente barato que você consegue fazer e se expor e aplicar no metal precioso, tem uma excelente liquidez no mercado, então você consegue comprar e vender de maneira ali muito fácil e na Bolsa de Nova York, a gente tem também a liquidação ocorrendo em 2 dias. Então, essas são as duas formas muito fáceis, muito práticas que eu indico. Então, uma negociada na B3 que você compra em real e aí por isso você tem um risco cambial. E a segunda que você adquire na Bolsa diretamente de Nova York em dólar e você consegue surfar a alta mais pura daquele ativo. Agora eu vou dar um spoiler sobre uma terceira alternativa que está vindo aqui para o mercado, que é um ETF que vai ser negociado na B3, porém ele vai ter o hedge cambial, ou seja, não vai ter exposição cambial. Você vai comprar um ETF que vai ser em ouro, dolarizado, só que ele não vai capturar a diferença do dólar e do real conforme acontecem as negociações no dia a dia. Pelo contrário, o que ele vai ter ali é a diferença de juros que é praticada entre países. Na prática, o que ele tem ali dentro dele vai ser o que a gente chama de swap cambial, ou seja, eu troco a exposição em dólar por uma exposição em real. Tecnicamente, quando eu faço isso, o que você pega? Poxa, quanto que tá os juros lá nos Estados Unidos? Hoje tá por volta ali de uns 5% ao ano, 6% ao ano. Ah, quanto que tá os juros aqui no Brasil? Hoje tá por volta de 15%. Essa diferença vai dar perto de 9%, 10%, é o que eu consigo de carrego. Então, ou seja, eu vou ter a variação do ouro mais um diferencial de juros na casa de 9% ao ano, o que é bastante interessante, principalmente se a gente continuar num ambiente de dólar indo para baixo e ouro para cima e um grande diferencial de juros. Mas, como eu disse, isso aqui é um spoiler e esse produto ainda não foi lançado. Portanto, a gente não tem um ticker e não tem um nome exato para ele. Antes de ir para a parte final e responder se o ouro ainda faz sentido no ano de 2026, depois de toda essa alta, vale uma grande ressalva aqui. Quando a gente está falando de ouro, Bitcoin, esses investimentos muito alternativos, é sempre recomendado você ter uma exposição baixa na carteira. Então de 5 a 10% no máximo para carteiras muito agressivas, tá? Nunca coloque 100% das suas aplicações nesse tipo de investimento, porque do mesmo jeito que ele subiu e subiu com bastante ímpeto, ele também pode cair por ele ter uma alta volatilidade. Agora, será que o ouro ainda faz sentido em 2026? Bom, vamos voltar um pouquinho para o começo do vídeo, onde eu falei que o ouro vem subindo num contexto macroeconômico de países gastando muito, juros que ficaram muito baixos durante muito tempo. A gente tem também a questão do risco geopolítico, muitas guerras acontecendo, você tem aumento de preços de commodities, inflação, matéria-prima. Todo esse caldo político, geopolítico e do mercado financeiro está fazendo naturalmente o preço do ouro e dos metais preciosos subirem cada vez mais. Esse ambiente mudou? Não, pelo contrário, pelo menos por enquanto, ele está se intensificando. Então a gente vê que sim, de fato, a gente continua tendo um panorama favorável para a alta do ouro. Então ele deve continuar subindo nos próximos meses, justamente também porque o ouro ele é visto como uma proteção, como um hedge. Como a gente tem ainda bolsas mundo afora em patamares altos, vamos lembrar que o S&P 500 está ainda em patamares muito próximos do recorde. S&P 500, Nasdaq, todas as bolsas. Então o ouro ele é aquela reserva de valor porque geralmente quando a gente tem uma grande crise, o ouro ele costuma subir também. Ele não perde tanto valor quanto as ações perdem. Os grandes investidores institucionais, bancos centrais e tudo mais estão montando ali o seu pezinho de proteção e isso deve continuar ao longo de 2026, só tomem cuidado porque nada dá pra gente cravar aqui com certeza, tá? Então a gente pode ver também um ano de 2026 com retorno negativo pro ouro, mas pelo menos agora, no começo do ano, o panorama que a gente está vislumbrando é de continuação dessa alta. Por último aqui, então, se você quiser entender mais, não deixe de baixar o e-book no link da descrição do vídeo. É sempre bom você seguir a orientação de um profissional, de um assessor de investimentos ou de algum outro profissional que te acompanhe. E cuidado para não deixar muita exposição no ouro e mesmo em qualquer ativo, seja ele um só. Deixe aqui o seu like se você gostou desse vídeo e deixe nos comentários. E aí, você investe em ouro?